O regime de guerra de Vladimir Putin abalou profundamente a alma da Rússia. Quem são esses heróis silenciosos? Eles mantêm soldados feridos vivos nas linhas de frente, lutam durante epidemias e carregam a saúde de uma nação nos ombros. São médicos, enfermeiros e profissionais de saúde. A propaganda do regime diz que os apoia, que os exalta. Mas a dura realidade conta outra história. Uma história de rebelião silenciosa que se espalha pelos corredores de hospitais e salas de aulas médicas em toda a Rússia. Jovens recém-formados estão sendo obrigados a servir em vilarejos esquecidos pelo tempo, sem condições humanas ou salários justos. Imagine o que é começar uma carreira em lugares frios, isolados, sem garantias de moradia ou segurança. Muitos deles decidem não ficar calados. A humilhação é tanta que estão levando o sistema de saúde do Kremlin ao colapso, deixando uma fuga maciça de cérebros que ameaça destruir tudo. E não é só a saúde. Os trabalhadores ferroviários, cerca de 700 mil pessoas, preparam uma greve. Carregados de dívidas que somam mais de 4 trilhões de rublos, eles veem seu futuro ameaçado. A polícia, responsável pela segurança interna, está à beira de um colapso. Faltam mais de 200 mil agentes para manter a ordem. Todo esse caos está cobrando seu preço na vida das pessoas comuns. Com o imposto sobre valor agregado aumentado para 22%, Putin parece impotente para evitar o colapso. Enquanto isso, ele continua a viver em seu trono dourado, tomando chá com líderes estrangeiros, assinando decretos para importar trabalhadores de outros países. Os talentos nacionais qualificados estão secando por dentro, enquanto mão de obra barata é trazida de fora. É uma crise que poucos querem entender de verdade. E agora, se você estiver pronto, vamos desvendar esse mistério. Ao invés de incentivar, oferecer salários melhores ou condições dignas de trabalho para acabar com a crise dos médicos, o Kremlin optou por um método cruel. Uma nova lei obriga os recém-formados a trabalhar por até 3 anos em hospitais públicos designados pelo Estado. Parece uma obrigação patriótica, não é? Mas a realidade é outra. Eles acabam em regiões remotas geladas, sem garantias mínimas de salário ou apoio. Uma sentença de morte profissional? Muitos jovens já pensam em largar tudo. É mais que uma fuga de cérebros, é um suicídio em vida. Com sanções ocidentais dificultando acesso a equipamentos e medicamentos, a Rússia está destruindo seu próprio futuro médico. Promessas feitas em 2012 de dobrar os salários continuam vazias. Putin tenta manter seus médicos com força, ameaças e punições, enquanto a maioria dos estudantes acha tudo injusto. O que acontece com um país que vende seus sonhos por promessas vazias? Uma revolta silenciosa está se formando, e o que acontecerá quando ela explodir? Recentemente o país mergulhou em uma crise profunda e sem precedentes. A raiz de tudo? Uma estratégia que, longe de resolver, aumenta o caos. Ao invés de oferecer incentivos, aumentos salariais ou melhores condições de trabalho para resolver a escassez histórica de médicos, o Kremlin adotou a mesma abordagem punitiva de sempre. De acordo com a nova lei, recém-formados em escolas de medicina apoiadas pelo Estado terão que trabalhar por até 3 anos em hospitais designados pelo governo. Parece uma obrigação inocente, não é? Mas na prática, isso significa que a maioria começará suas carreiras em regiões remotas, geladas, carentes de recursos, ou até em territórios ocupados. Áreas essas que podem ser atingidas por um míssil ucraniano a qualquer momento. E mais, esses destinos são impostos sem qualquer garantia de salário decente, moradia ou qualquer apoio. A consequência? Uma crescente revolta entre os profissionais da saúde. Já ouvimos relatos emocionantes. Uma residente de cirurgia em Tomsk, Sibéria, confessa que não quer se tornar alcoólatra cedo na vida. Uma estudante de residência em Irkutsk admite que ela e seus colegas quase desistiram de medicina. Não é só uma fuga de cérebros, é uma espécie de suicídio profissional. Rússia, que já enfrenta dificuldades para adquirir equipamentos e medicamentos por causa das sanções ocidentais, está se destruindo ao alienar seu talento mais valioso, seu futuro. A estratégia repressiva de Putin prova que as promessas sociais feitas há anos falharam completamente. Desde 2012, a ordem de dobrar os salários dos médicos ainda não foi cumprida. Nada mudou. Apesar de mais de uma década se passar, hoje Putin tenta reter esses médicos com força, ameaças e promessas vazias de altos salários. Mas quem se sente motivado a ficar? Médicos chamam isso de desmotivador e injusto. A situação revela algo ainda pior. Putin não tem mais opções. Ele precisa transferir o peso da guerra para a economia civil e os jovens.
Você consegue imaginar um país onde os profissionais mais capacitados são expulsos, enquanto o governo impede melhorias? E qual será o impacto futuro disso? O que acontecerá quando esses talentos se esgotarem? Essa história está apenas começando. A crise se aprofunda, e as consequências são imprevisíveis. E aí, o que você acha? Será que algum dia essa situação mudará? No começo, Putin enfrentou uma situação desesperadora, não consegue atender às promessas feitas ao seu próprio povo. Para esconder a crise, passou a usar repressão. Essa violência só alimenta uma rebelião silenciosa e crescente. Enquanto isso, estudantes de medicina qualificados estão fugindo do regime, assustados com as punições e a falta de perspectivas. E não é só isso. A classe trabalhadora, que foi sua base de apoio, também está à beira do colapso. A rede ferroviária, essencial para o abastecimento das linhas de frente, enfrenta uma crise sem precedentes. A dívida da RZD, maior empregadora do país, subiu assustadoramente, chegando a 4 trilhões de rublos. São cerca de 700 mil trabalhadores que sustentam não só a logística do conflito, mas toda uma estrutura de poder. Se essa engrenagem desmoronar, o que acontecerá? Os trilhos podem parar de funcionar, o exército de trabalhadores pode se voltar contra o regime. Não há garantias de que as forças de segurança irão segurar as ruas. O Ministério do Interior reclama de quase 200 mil policiais faltantes, um aumento de 2 vezes em apenas 3 anos. Os agentes sobrecarregados com salários baixos e longas horas de trabalho estão cada vez mais relutantes em permanecer nas suas funções. Imagine o caos, uma rebelião de médicos e ferroviários em ascensão, aliados ao vazio na força policial. Quem será capaz de conter essa tempestade silenciosa? Uma revolta generalizada parece ir de momento mais próxima, e Putin sabe disso. A sua tentativa de segurar o controle com cada vez menos recursos e mais desculpas está prestes a desmoronar silenciosamente. A crise econômica que assola a Rússia vai muito além de números e estatísticas. É uma roubalheira planejada, uma conspiração do governo contra seu próprio povo. E agora, os cidadãos enfrentam uma escolha difícil: ficar calados e passar fome ou lutar por justiça. Aumento do imposto sobre valor agregado, por exemplo, fez com que as pessoas cortassem suas compras essenciais em até 10%. Leite, carne de porco, arroz, tudo ficou mais caro. Mas enquanto a população luta para sobreviver, a indústria russa trava uma batalha desesperada, com queda na demanda por aço e mineração de carvão em sua pior fase em uma década. Grandes redes de supermercados já sentem a queda, 20% de redução no lucro líquido. A pobreza bate a porta e o caos começa a se espalhar. Em algumas regiões, sinais claros de colapso começam a surgir. Nas áreas onde o Estado deveria manter a ordem, o descontrole tomou conta. Gasolineiras fecham, e vídeos de civis roubando combustível à noite circulam pelas redes. Uma ordem de tipo Mad Max já começou a se desenhar, mostrando que o governo de Putin perdeu sua capacidade de manter a segurança. A estratégia de saquear o povo, no entanto, não para por aí. Uma nova forma de contribuição voluntária está sendo obrigatória para trabalhadores da defesa. Chamado de Hora da Vitória, o projeto exige que cada funcionário doe 1 hora de salário por mês, aproximadamente 500 rublos. Pense bem, eles pedem que as pessoas entreguem essa quantia porque temem punições, perdas de bônus ou oportunidades futuras. É um imposto disfarçado de voluntariado, que drena as últimas moedas do bolso dos cidadãos. Mas a trama fica ainda mais sombria. Casos de fraude envolvendo compensação por mortes de soldados começam a aparecer. Mulheres que casam rapidamente com soldados enviados ao fronte, reivindicam indenizações só para descobrir que seus casamentos foram considerados falsos. A insegurança se instaurou até nos atos mais pessoais. Em meio a esse caos, o povo russo sente na pele o peso de uma mentira longa demais. Eles foram cegados por promessas de uma grande Rússia que, na verdade, está esvaziando seus frigoríficos, destruindo suas economias e jogando-os no abismo. A questão é, até quando resistirão? E quem estará ao lado deles quando a ordem se romper de vez? Imagine uma nação onde a esperança se esconde por trás de uma cortina de silêncio. Uma nação onde, enquanto o povo luta para sobreviver, o governo disfarça suas ações com mentiras e estratégias sombrias. Você está pronto para descobrir a verdade oculta por trás da fachada de Putin? Uma revelação chocante de manipulação, fraude e repressão que pode mudar sua visão da Rússia para sempre. No coração dessa crise está uma prática obscura: compensações feitas após a morte de soldados.
Mulheres desesperadas, muitas recém-casadas, acreditando que estavam protegendo seus direitos, acabam se tornando vítimas de um esquema de golpes. Uma delas se casou e no mesmo dia, seu marido foi enviado à linha de frente. Pouco depois, essa mulher tentou obter a compensação, uma quantia que pode chegar a 13 milhões de rublês. Mas a corte declarou o casamento falso. Esses casos não são exceções. Eles revelam uma soma de dinheiro que incentiva fraudes crescentes. Há rumores de uma indústria de golpes, de grupos nas redes sociais operando sob essa fachada. Mesmo que não estejam totalmente confirmados, o impacto é evidente. O governo de Putin afirma que bloqueios na internet são para impedir drones ucranianos, mas há algo mais por trás. O acesso às redes é cortado, até mesmo em regiões onde a ameaça real não existe. Em cidades como Moscou e São Petersburgo, aplicativos como WhatsApp, Telegram e Signal enfrentam restrições severas. A censura consolidou-se, criando um sistema dual. Enquanto os cidadãos têm suas plataformas limitadas, os canais do Kremlin continuam ativos, controlando toda a informação. Esse controle não é por segurança. É uma estratégia clara de repressão, de silenciar qualquer voz contra o regime. Por trás dessas medidas brutais, há uma corrida desesperada para sustentar uma máquina de guerra faminta. A economia civil está sendo destruída, os profissionais qualificados estão fugindo, e a verdadeira história se revela. O Estado está sugando até o último recurso da sociedade para financiar seu conflito. Imagine sentir o cheiro de incerteza no ar, ouvir os sons de uma nação em colapso, tudo enquanto o governo brinca de manipular a realidade a seu favor. Se você pensa que tudo isso é um acaso, pense de novo. Essas ações mostram como o regime manipula as fatias mais frágeis da sociedade, enquanto tenta esconder a verdadeira crise sob camadas de mentiras e censura. Quanto mais eles tentam controlar o máximo de informações, mais o povo russo percebe que está sendo enganado. A fome, a insegurança e o medo se espalham, alimentando um sentimento de revolta silenciosa. Mas até onde eles podem resistir? A resposta talvez esteja na próxima revelação. A crise interna que assola a Rússia não é fruto de medidas de segurança, mas de uma censura descarada. Segundo fontes autorizadas pelo Kremlin, tudo isso é consequência direta de uma estratégia de canibalismo industrial do regime de Putin. A máquina de guerra devora a economia civil e, acima de tudo, a mão de obra qualificada. Esses recursos que deveriam sustentar a nação, estão sendo consumidos pelo próprio sistema para manter-se vivo. Um exemplo mais revelador dessa estratégia oculta emerge nos números de desemprego mantidos em segredo. Em agosto de 2025, Putin afirmou que apenas 200 mil trabalhadores estavam em risco. Mas poucos meses depois, o Ministério do Trabalho revisou esse número para mais de 254 mil. Você consegue imaginar o que isso significa? Os engenheiros técnicos e estudantes de medicina que tinham esperanças de um futuro promissor estão agora desempregados. Isso prova que a crise saiu do controle, mesmo para o próprio Kremlin. E a operação de canibalismo não se limita ao mercado interno. As rotas comerciais de importação estão sendo cortadas uma a uma. Putin confiava em redes de importação paralela, passando pela China, Turquia e Ásia Central, para driblar as sanções ocidentais. Essas rotas eram a esperança de sobrevivência da economia russa. Mas agora, uma das principais artérias dessa rede foi interrompida pelo próprio aliado. O país vizinho, Cazaquistão, anunciou que interrompeu o trânsito de bens essenciais para a Rússia. Alegaram que não podiam assumir o risco de sanções secundárias. Isso é uma bofetada diplomática. Mas para o povo russo, traz um desastre econômico. Primeiramente, uma paralisação tecnológica. O Cazaquistão era o ponto de passagem para componentes eletrônicos, peças de máquinas e tecnologias ocidentais. Com o bloqueio, setores essenciais como a produção de automóveis civis, irão desacelerar ainda mais. Nos primeiros 9 meses, as vendas de carros caíram quase 25%. É o início de uma espiral de colapso da economia civil. A segunda consequência é o aumento de preços e um choque inflacionário. Mas há mais por vir. Nos últimos meses, a vida cotidiana na Rússia virou uma verdadeira cadeia de sacrifícios e perdas. A produção de carros desacelera drasticamente devido à escassez de matérias-primas e peças de reposição. As vendas de veículos caíram quase 25% nos primeiros 9 meses do ano, acelerando a crise econômica civil. O impacto do aumento de preços e da inflação atinge fundo a população, que já vive o peso de impostos elevados que corroem seu poder de compra. Imagine o cheiro de pão fresco e o som de risos na rua.
agora substituídos por uma atmosfera tensa de incerteza. Pessoas cortam suas compras de alimentos básicos em 8 a 10%, e o preço de tecnologia importada de produtos intermediários sobe como um balão prestes a romper. Cada centavo a mais afunda ainda mais as famílias na pobreza, enquanto a economia civil se afunda em um caos silencioso. A situação só piora com o bloqueio das rotas de importação e os custos crescentes. A inflação já elevada começa a se transformar em uma verdadeira onda de desespero. Os preços de produtos domésticos sobem, e a vida se torna ainda mais difícil. A escassez de recursos golpeia de forma direta o bolso do cidadão comum. Ao mesmo tempo, a autoridade de Putin começa a se fragilizar. A população percebe que o líder está cercado não só por inimigos no palco internacional, mas até por seus próprios aliados. O projeto de uma grande Rússia, que até alguns anos atrás parecia indestrutível, perdeu força. Os aliados regionais de Putin viraram as costas, mostrando que seu controle é mais frágil do que se imagina. Os oligarcas que sustentam a máquina financeira de Putin também sentem a pressão. Sanções impostas pelos Estados Unidos e por outros países estrangeiros estão colocando eles à beira do colapso. Um exemplo devastador é a Letasco, braço comercial suíço da gigante do petróleo russo, Lukoil. Essa peça-chave na arrecadação de divisas está no limite, sufocada pelas sanções. Com suas receitas de guerra ameaçadas, os apoiadores de Putin começam a duvidar. Até mesmo os banqueiros no coração do Kremlin foram obrigados a explicar a crise econômica a Putin em reuniões secretas. A verdade começa a emergir escondida por trás das cortinas de fachada. Enfrentando esse cenário de caos, o regime busca esconder sua derrota por trás de medidas repressivas. Estudantes de medicina são coagidos a trabalhar compulsoriamente, enquanto seus sonhos de uma carreira brilhante são trocados por uma rotina de humilhações e desinformação. Vladimir Putin tem há anos alimentado uma narrativa de salvação para o povo russo, uma história de proteger a Rússia do colapso moral do Ocidente, de defender valores tradicionais e recuperar o orgulho nacional. Mas a realidade revela uma história diferente. O povo começa a perceber que a mentira foi exposta, que suas casas estão vazias, e que a promessa de um futuro glorioso virou poeira. E a pergunta que não quer calar: quantos mais precisarão despertar para ver que o sonho de Putin se transformou em um pesadelo de fome, pobreza e traição? A revolta silenciosa já está começando a se espalhar. E o que acontecerá quando a insatisfação finalmente explodir? O país está à beira de uma mudança radical. Mas quem estará do lado de fora dessa tempestade? Vladimir Putin há anos vem contando uma história de esperança para o povo russo. Ele dizia que protegeria a Rússia da decadência moral do Ocidente, defenderia valores tradicionais e restauraria o orgulho nacional. Era uma promessa de estabilidade, de uma era de prosperidade e segurança. Mas a verdade atual nada tem a ver com essa narrativa. Hoje, a Rússia vive uma realidade sombria. As ruas estão tomadas por uma rotina de impostos de guerra, censura na internet e uma economia alimentada pela morte. O Kremlin exige sacrifícios do povo, oferecendo apenas pobreza, repressão e mais conflito em troca. A população já não permanece calada. Nas ruas, perguntas são feitas com força e sobranceira. Por que estamos pagando tantos impostos? Por que devemos lutar? Essa vida é apenas caixões e contas a pagar? A promessa de Putin de estabilidade virou cinzas na boca de quem sente a fome apertar. O que sobra são panelas vazias e uma raiva que transborda, crescendo a cada dia. Moscou tenta se esconder atrás das luzes de Natal, esperando que, com as festividades, a esperança esqueça a dura realidade. Mas decoração nenhuma consegue esconder o fogo que queima nas entranhas do povo. Quanto mais vazio o estômago, maior o calor das ruas. E esse calor é o prenúncio de uma revolução que pode explodir a qualquer momento. Você consegue sentir o peso dessa situação? A humanidade chega ao limite e a tensão aumenta. O que será que o futuro reserva para essa nação à beira do colapso? Reflita e compartilhe sua opinião. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece? Inscreva-se e ative as notificações. A história está mudando. E nós estamos aqui para assistir. Nos últimos 3 anos, a economia russa foi brutalmente golpeada. A carga tributária quase dobrou, com o IVA subindo de 20% para 22%. Essa onda de desastre revela algo muito mais profundo. O regime de Putin está sufocando o povo, escondendo a verdade por trás de números e manipulação. Pessoas comuns como Helena Yon saíram às ruas. Ela não é uma agente ocidental, nem apoiadora de alianças externas.
Ela é uma cidadã comum, cansada de ver a comida acabar, as contas aumentarem e os sonhos se desmoronarem. Seus gritos na face da polícia são uma denúncia que pode derrubar toda a máquina de propaganda do Kremlin. Mas por que tantos russos estão arriscando tudo? Os cartazes perguntam: não deixe o IVA ultrapassar 5%. Eles lutam contra um sistema que tira 70% de seus salários. 70%. Cada rublo ganho, quase todo, é confiscado pelo Estado. Para quê? Para construir hospitais? Escolas? Estradas? Não. Essa arrecadação serve para transformar o país em uma arma, uma pilha de ferro prestes a explodir na Ucrânia. Imagine o que esse número significa enquanto caminham pelas ruas congeladas de Moscou, com os rostos marcados pelo frio e a frustração. A carne do povo está sendo consumida para sustentar os sonhos de um regime que não os valoriza. A vida fica cada vez mais cara, os bens essenciais, luxos restritos a poucos. As taxas na propriedade e nos carros dispararam, e a inflação enforca as famílias. E aí, uma pergunta ressoa: até onde esse silêncio pode durar? Será que o maior peso ainda está por vir? O que acontecerá quando a frustração se transformar em uma revolta aberta? Porque o que estamos vendo nos jornais é apenas o começo dessa tempestade. O povo está acordando, suas vozes crescendo. E o que o Kremlin fez diante dessa crise? Aumentou a pressão, aprisionou opiniões, tentou silenciar a crescente resistência. Contudo, a fumaça da insatisfação já invade as ruas, as instalações e os corações. Pessoas comuns, cansadas de abuso, estão dando o passo. Afinal, quanto mais eles tiram, mais os russos percebem. Estão sendo usados como peões de uma guerra que não é deles. Afinal, quem será capaz de segurar a avalanche que se aproxima? A resposta está no silêncio de hoje, mas gritos de amanhã. Nos últimos anos, a economia russa enfrentou um caos sem precedentes. O imposto sobre o valor agregado, conhecido como VAT, quase dobrou, passando de 20% para 22%. Essa mudança brutal não é apenas um número, ela é um sinal de algo maior. O regime de Putin está sufocando o povo, escondendo a verdadeira devastação por trás de manipulações e números inflados. Imagine ouvir o murmúrio de esperança se transformando em gritos de revolta. Pessoas comuns como Elena Yon saíram às ruas e desafiaram o silêncio imposto. Ela, longe de qualquer ligação com interesses estrangeiros, é uma cidadã cansada de ver suas necessidades ignoradas. Seus gritos na frente da polícia ecoam como uma bomba prestes a explodir, uma denúncia que ameaça desmascarar toda a mentira do Kremlin. Por que tantos russos arriscam tudo ao se manifestar? Cartazes aparecem com uma frase provocadora: não deixe o VAT ultrapassar 5%. Afinal, eles têm suas vidas devoradas por uma carga tributária que tira 70% de cada rublo ganho. Cada moeda que chega às mãos do trabalhador vira um pouco de esperança que se despedaça. Para quê? Para financiar uma máquina de guerra? Para erguer fortalezas que só fortalecem o silêncio e a impotência da população? Enquanto caminham pelas ruas congeladas de Moscou, com os rostos marcados pelo frio e a frustração, tudo se torna mais evidente. A vida antes acessível, agora é um luxo para poucos. Os preços sobem, os bens essenciais desaparecem das prateleiras, e as taxas sobre propriedades e carros apenas aumentam. As famílias se veem sufocadas por uma inflação que enforca cada sonho. E surge uma dúvida: até onde esse silêncio pode ser sustentado? E o que acontecerá quando a frustração se tornar uma revolta aberta? Cada dia que passa, a tempestade se aproxima silenciosa e implacável. Os jornais revelam apenas o começo de uma revolução. O povo está despertando. Seus gritos crescem. E o Kremlin, no seu esforço desesperado, tenta silenciar essa voz crescente. Cerca de 1 milhão de pessoas comuns, cansadas de abuso, estão dando passos decisivos para se libertar. Pois quanto mais tentam tirar, mais eles percebem. Estão sendo usados como peões num jogo de guerra que não é deles. Quem consegue segurar a avalanche que se aproxima? A resposta está no silêncio atual, mas os gritos de amanhã serão inevitáveis. E essa é a verdadeira tempestade que se formou na alma do povo russo.